Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, eu rendo graças por sua presença. De minha presença à sua presença, em nós todos aqui presentes, que a vibração do fogo do coração esteja com vocês. Paz, amor e luz. Eu venho a vocês para, se for necessário, responder às suas perguntas referentes ao que vocês vivem interiormente e espiritualmente. Se houver em vocês, em relação à sua vivência e em relação ao que vocês vivem, alguns esclarecimentos desejáveis e se me for possível trazê-los, então, eu farei. Eu nada tenho, quanto a mim, de específico para revelar hoje a vocês. Bem-amados, eu os escuto. Questão: ao que corresponde uma forma de obstinação entre o mental e a pessoa. Bem-amada, o mental é o complemento da personalidade. Ele é parte integrante e envolvida. Assim, portanto, se o mental se manifestar e impedir então de ter acesso à sua multidimensionalidade, significa que a personalidade não está ainda crucificada nem abandonada à luz. Muitos de vocês vivem, nesse momento, esses períodos finais de combate, mas que não é uma vez que se trata de um abandono, onde a personalidade deve se apagar inteiramente diante da luz. O mental que interroga, o mental que se manifesta e quem vem perturbar os estados interiores é apenas a personalidade que estritamente ainda não está abandonada à inteligência da luz. Esse combate que não é pode assumir, em alguns de vocês, uma agudeza importante. É justamente esta agudeza importante, que é uma forma de distanciamento de seu próprio mental, que irá realizar o abandono à luz. Dessa maneira, então, não existe qualquer culpa a manifestar hoje quando esse mental passa à frente, porque vocês o veem, ao passo que antes vocês não viam isso. Há, portanto, uma tomada de consciência e uma lucidez nova em relação a esse mental. Assim, portanto, o modo pelo qual a questão é apresentada prova bem que não há identificação com esse mental, como foi o caso no nível de toda a humanidade, inteiramente, há ainda alguns anos. E, portanto, um trabalho de colocação na luz, previamente ao abandono à luz. Questão: há uma analogia entre as 12 estrelas de Maria e os 12 Elohim. Bem-amada, o universo é número, o universo é forma, o universo é som. Seja qual for o universo e sejam quais forem os multiversos, mesmo nessa dissociação, não pode haver isenção dessa evidência. Assim, portanto, os números predominam nas criações, sejam quais forem. Há uma ressonância, efetivamente, bem exata e real, entre o que foi chamado de 12 estrelas de Maria, de 12 apóstolos, de 12 vértebras dorsais, em sua estrutura chamada também de escada de Jacó. Há uma ressonância e uma concordância totais, também, em relação ao conjunto do que está em uma base 12. Os sistemas em carbono, dissociados, são construídos em uma base 7. 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. Os mundos unificados são baseados no 12, em submúltiplos de 12 ou em múltiplos de 12. Questão: como esclarecer as pessoas próximas em relação a todas essas mudanças? Bem-amada, jamais os que recusam inteiramente, e é a liberdade deles, as mudanças, poderão aceitá-las. Isso faz parte da separação, da decantação e da precipitação da humanidade. Cada um vibra em sua frequência. Assim, as relações estabelecidas em algumas famílias vão, efetivamente, mostrar estados onde alguns seres se elevam, enquanto outros se precipitam e se cristalizam. O que vocês podem fazer ali? Absolutamente nada. Vocês não podem levar ninguém para um lugar onde ele não queira ir. Vocês não podem, portanto, salvar, se é que haja salvamento, aquele que não quer ser salvo. Vocês não podem levar ninguém a não ser a própria consciência de vocês. É isso que é preciso aceitar e integrar. Alguns de seus pais, alguns de seus filhos, não irão para o mesmo lugar que vocês. Isso é assim. Do mesmo modo que em uma família, quando um ser morre, será que os outros devem também morrer? Do mesmo modo, em uma família, quando um ser decide mudar de continente, será que os outros membros desta família devem mudar de continente?
Isso é chamado de liberdade e respeito da liberdade. Não há qualquer destino que seja melhor do que outro, há somente destinos diferentes aonde cada um irá segundo sua própria vibração. Questão: como informar as pessoas que não estariam nesse caminho? Bem-amada, eu efetivamente disse que não havia nem que esclarecer, nem que comunicar. Aqueles que estão fechados na certeza da lógica ilusória de suas vidas, quaisquer que sejam suas ocupações ou suas funções em uma família ou em uma profissão, querer esclarecê-los irá confrontar vocês com a dualidade. Vocês não podem informar nem esclarecer ninguém que não queira isso. Apenas através de sua própria presença unificada é que pode haver, literalmente, uma forma de contaminação pela luz, mas certamente não através de palavras e ainda menos através de algumas informações. Nós não vamos esconder que, mesmo no momento em que o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica Unificada aparecer de maneira sincrônica em seus céus, alguns irão recusar ainda levantar os olhos para o céu para nos ver. O que nós podemos fazer e o que vocês podem fazer ali? Alguns seres estão fechados em suas certezas, em seu mundo. O que vocês querem fazer? Seja um pai, seja um parente, a partir do momento em que vocês descerem para explicar e informar a alguém que não está em sua dimensão, vocês recaem inexoravelmente na dualidade. Vocês não podem forçar ninguém. A partir do momento em que vocês quiserem forçar, ainda que por uma vontade de informação, vocês irão chocar a pessoa no que ela não vive. Imaginem que vocês falem da coroa radiante do coração a alguém que não sabe até mesmo o que é uma energia, a alguém que não quer ouvir falar disso, com qual direito você iria limpar seu conhecimento ou sua vivência? A liberdade é válida para uns como para outros. Questão: na terceira dimensão unificada, 3D, há um período de tempo para conectar com o corpo de estado de ser, e de qual duração? Bem-amada, será eminentemente diferente em relação ao mundo em que vocês irão aterrar. Alguns seres farão ciclos extremamente curtos, outros farão ciclos um pouco mais longos, o tempo necessário para que vocês aliviem algumas estruturas, permitindo-lhes, de maneira lúcida e consciente, penetrar no estado de ser. Não haverá, em outras palavras, o mesmo ciclo para todo mundo. Questão: o que fazer se alguém pedir explicações sobre o que vivemos atualmente? Bem-amada, naquele momento, convém explicar e fornecer o que for solicitado. Seja em um plano puramente objetivo, sensível, referente à evolução desta dimensão, através dos eventos que ali ocorrem neste momento, que são uma realidade no plano físico sobre a Terra, como no que for observável em seus céus. A informação agora, eu diria, mais espiritual, em ressonância com as núpcias celestes ou com qualquer outra técnica visando o que vocês vivem, é deixada à livre apreciação. Obviamente, hoje, existe uma maior facilidade associada à concordância do que existe no domínio dos fatos sensíveis e do que existe no nível vibratório. E, portanto, mais fácil, para aqueles em questionamento, compreenderem a iminência que é vivida atualmente. Essa palavra, vários seres humanos a percebem, mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma definição clara, mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma evolução clara, há uma forma de pressentimento que chega. Eles, obviamente, são seres que poderão estar interessados no que está chegando, enquanto outros irão se fechar ainda mais ao que está chegando. Lembre-se de que, em última análise, em relação ao que está chegando, existem apenas dois freios: o mental e o medo. Questão: pressões nas pernas estão ligadas a uma perda de energia do sacro? Bem-amado, geralmente, se isso ocorrer nos espaços meditativos e nas duas pernas, corresponde a freios que são colocados para sua própria ascensão, porque não é um momento. Agora, se houver dor em um membro, e preferencialmente em um joelho ou em um pé e não de maneira bilateral, isso poderia efetivamente corresponder ao que poderia ser chamado de fuga da Kundalini para baixo. Trata-se de pressão sentida à noite nas duas pernas. Isso é, de certa forma, um obstáculo necessário e voluntário para não deixar esse plano agora. Questão: qual é a nuance entre indiferença e desapego?
Bem-amado, a diferença é extremamente importante. A indiferença é uma não intenção em relação ao ambiente interior ou exterior. O desapego é uma intenção extremamente forte para seu ambiente interior e exterior, refletindo-se por uma inserção no que eu chamei de aqui e nunc, ou seja, o aqui e agora. Pode-se estar desapegado e ser ativo, inteiramente, neste mundo. Seja com os parentes, em sua atividade profissional ou consigo mesmo. A indiferença é apenas o medo. O desapego é algo em que a ação consciente no ambiente, desapegada de qualquer noção de ação/reação. A indiferença seria, de algum modo, uma fuga. O desapego é a lógica de sua transformação espiritual. A indiferença não apresenta qualquer intenção, o desapego mantém e reforça a intenção que, eu lembro, nada tem a ver com a vontade. Questão. É dito que será feito segundo nossa fé e, por outro lado, que iremos para onde nos levar nossa vibração. Como se articulam esses dois conceitos? Bem-amado, a fé pode ser uma crença mental. A fé é uma certeza e uma convicção interiores além da crença mental. A partir do momento em que a consciência é vibração, aí onde é colocada a fé da consciência, manifesta-se a vibração. Há, portanto, um mecanismo conjunto entre a fé e a vibração. Obviamente, a crença em algo de exterior permanece uma crença mental. A fé, como dizia Cristo e como disse São Paulo no caminho de Damasco, nada tem a ver com o que as pessoas chamam de crença. A crença é a adesão a algo que não foi vivido. A fé corresponde, de maneira muito mais profunda, seja qual for essa fé, seja ela real e unificada ou seja ela dissociada, a uma intenção, uma atenção, uma ética e uma integridade, centrando-se ou na dualidade ou na unidade. A fé é, portanto, vibratória. A crença é a ausência de vibração. A fé está, portanto, diretamente relacionada com a vibração e, portanto, com o dever, dado que é a vibração que os conduz ao seu futuro e seu destino. Questão. Por que o som se acentua quando estamos em relação com outra pessoa? Bem-amada, naquele momento, há atração e ressonância. A pessoa com quem está lado a lado, naquele momento, está no mesmo estado vibratório que você. Isso vai se expressar, efetivamente, por um aumento da vibração e do zumbido, do mesmo modo que ocorre quando vocês se comunicam e comungam com sua merkaba interdimensional coletiva. Um ser ligado à merkaba interdimensional coletiva vai, portanto, necessária e obrigatoriamente, elevar, em você, o nível vibratório. É assim que vocês irão se reconhecer, uns aos outros. Questão. Há algo para fazer naquele momento? Nada além de viver a vibração. Eu os lembro também do que Cristo enunciou há muito tempo. Quando vocês estiverem dois reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. A concretização da merkaba interdimensional, há pouco mais de 2 semanas, permitiu Cristo penetrar no éter da Terra. Ele está doravante estabelecido. Assim, vocês realizam a promessa. Quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. Questão. As 3 estrelas de Maria encarnadas terão um papel específico para a translação? Bem-amada, as estrelas têm um papel, quando estão encarnadas, de manter a coesão da luz. Esse papel é realizado a partir de sua primeira respiração nesse mundo até o seu último sopro. Não há, portanto, necessidade, para essas estrelas, de participarem pessoalmente da ascensão da Terra. Existe, sobre este planeta, o que eu chamaria de equipe de solo, de seres chegando, e desde muito tempo, aliás, em função de uma origem estelar diferente para cada um deles, para estabelecer uma ponte de luz e, portanto, para ter um papel específico. Mas eu lembro que não há papel específico, em última análise, pois todos vocês são iguais diante da merkaba interdimensional coletiva e do trabalho que vocês realizam a cada noite, às 19. Isso é o mais importante. O papel e a função de alguns apenas irá se estabelecer no momento oportuno. Esse momento está quase aí, mas ainda não chegou. Então, não sigam ninguém, nenhum ser humano que atualmente gostaria de levá-los a algum lugar, seja qual for a maneira.
Vocês devem seguir si mesmos, permanecer o mais próximo possível de seu eixo vibratório, de sua vibração. É a melhor maneira que vocês têm de servir ao seu ser e a toda a humanidade. Vocês estão no tempo de alguns encontros, podendo se expressar realmente pela vibração. Vocês estão nos tempos em que alguns seres mudaram de região, de lugar, de condição de vida. Questão: é dito que se pode reconhecer pela vibração. Qual é o objetivo? Nada mais senão manifestar a presença de Cristo. Não há necessidade de se juntar. Não há necessidade de se abraçar. Há somente que ser, ainda mais. Alguns seres farão abaixar sua vibração e seu zumbido. Esses seres devem ser evitados. Isso irá se tornar cada vez mais verdadeiro, pois uma série de percepções, por vezes agradáveis ou desagradáveis, irá invadi-los durante seus encontros interpessoais. Questão: onde estão as estrelas de Maria ainda encarnadas? Bem-amado, de qual importância isso reveste? A partir do momento em que a função delas é geralmente silenciosa, qual é o interesse de saber quem é quem? O importante é a vibração. O importante é um trabalho que vocês realizam. Os seres que vocês encontram em seu ambiente mais próximo, que os fazem vibrar, são os seres com quem vocês podem trabalhar. Não há o que procurar, mesmo em uma personalidade efêmera e transitória, seja ela uma estrela de Maria, uma solução seja para o que for. Elas estão aí para irradiar, onde elas estiverem sobre esta terra. Elas encarnam e elas portam as vibrações em ressonância com alguns funcionamentos e algumas funções espirituais, nelas como sobre a terra. Vocês são abastecidos, aqueles que despertaram a coroa radiante da cabeça, das mesmas vibrações e dos mesmos potenciais. Não há, portanto, que procurá-las, nem mesmo que saber onde elas estão. Agora, eu tenho que especificar que, enquanto vocês estiverem identificados com qualquer projeção procedente de uma de suas vidas passadas, enquanto vocês se identificarem, e mesmo se isso for verdadeiro, com algo que vocês viveram, vocês não são mais aquilo, hoje, mesmo se o conjunto das vidas, em certo nível de consciência, se desenrolar de maneira sincrônica no aqui e agora. Vocês são o que vocês são, além das personalidades, mesmo as mais prestigiosas, agora ou no passado. Qual é a importância de saber que vocês são isso ou aquilo, porque vocês não são nem isso nem aquilo? Vocês são luz. As personalidades são apenas jogos teatrais. Quaisquer que tenham sido esses papéis, mesmo os mais evoluídos, eles não têm qualquer incidência na realidade do que vocês são hoje. Isso é extremamente importante de compreender, porque existe, no homem, de maneira geralmente inconsciente, uma necessidade de se aproximar de alguns arquétipos e de algumas energias. Mesmo se hoje, como arcanjo, eu tiver frente a mim um ser que foi um grande profeta, eu não irei soldar, nele, o profeta que ele foi, eu irei soldar, nele, a luz que ele é. Além dos personagens e dos papéis, é isso que vocês devem empregar e na prática. Assim, se uma estrela estiver aqui ou ali, estritamente não tem qualquer importância em relação ao que vocês são. Não há que procurar uma estrela ou um Cristo no exterior de vocês, uma vez que o conjunto das estrelas, e Cristo, estão inteiramente presentes em vocês. O que é importante é a vibração de Cristo, o estado de consciência a realizar e a despertar em si, mas jamais em um personagem histórico, mesmo Cristo, efetivamente, estando retornando. Mas não é o retorno em um corpo moderno, ele está retornando em um corpo que ele tinha na época. Ele está presente em seu éter, ele está presente, antes de tudo e primeiramente, em seu peito, através de seu DNA. Questão: é preciso se afastar das pessoas que não estão no mesmo nível vibratório. Bem-amada, a questão é muito difícil. Você deve deixar uma pessoa de sua família porque ela não está na mesma vibração. Esse é um dilema cruel e uma questão cruel. Apenas você tem a resposta, unicamente você. Cabe a você saber o que você pode suportar, cabe a você saber o que pode viver ou não viver. Jamais uma resposta virá do exterior em relação a esse processo.
Mas, obviamente, todos vocês estão, uns e outros, prestes a constatar um estado de coisas. Este estado de coisas faz com que alguns apegos, que eram essenciais à sua vida, de um dia para o outro, desapareçam inteiramente. Quer seja de uma pessoa próxima, quer seja de uma atividade. Então, o que fazer naqueles momentos? A resposta cabe a vocês e cada caso é diferente. E ela jamais poderá vir do exterior. É a vocês que cabe fazer suas escolhas, seus atos e as circunstâncias de sua vida. Cabe a vocês refletir. O que é que os alivia? O que é que os eleva? E o que é que, pelo contrário, os cristaliza e os precipita na dualidade? Cabe a vocês também saber ao que vocês podem ser submetidos, literal e praticamente, sem recair na dualidade. De fato, quanto mais vocês se dirigirem para seu ser interior, mais isso irá resplandecer na vibração do estado de ser, menos vocês estarão sujeitos às energias da dualidade. Isso é chamado de princípio de atração e de ressonância. Não se esqueçam, tampouco, de que, a partir do momento em que vocês estiverem sob a influência do abandono à luz, é a luz que vai se encarregar de sua vida e que vai instaurar as próprias circunstâncias da manutenção da unidade e da luz. Lembrem-se também de que vocês estão, hoje, no lugar certo, na idade certa, na pele certa, em relação ao que é para viver, hoje. Cabe a você seguir, ou não seguir, o princípio de atração e de ressonância, os diferentes impulsos ainda, vindos da alma, chegando até vocês, e os impulsos, é claro, da consciência. Eu os remeto, com isso, às frases de Cristo. Deixem os mortos enterrarem os mortos. Será que o pássaro, em seu ramo, se preocupa com o que ele vai comer amanhã? Ilustrando, assim, sua capacidade para penetrar, inteiramente, no Ikki e Nunc, no aqui e agora. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, eu peço para permanecerem enquanto eu fico ainda com vocês, mas eu dou o lugar, no nível vibratório, neste canal, para a presença do Arcanjo Uriel, que vai ressoar e vibrar na nova triunidade de seu coração, pela presença de Cristo, de Maria e de Miguel, a fim de comungar e de acolher a nova triunidade. Que o amor, a paz, a luz e a alegria sejam seu ser e seu estado. Eu cedo o lugar, agora. Aos 3 dimensões, 27 de novembro de 2010. Mensagem atemporal.